Olá, bom dia. Eu sou Ateneu dos Santos e você está no canal Em Busca da Verdade. Se vocês acham que somente os humanos cometem pecado, você ficará surpreso no que diz as Escrituras nas suas entrelinhas. Fique conosco até o final para descobrir esses mistérios. Vamos lá então para o que diz as Escrituras acerca do que nós estamos propondo hoje, que vamos analisar. Em 1 João 3,8, a Escritura diz o seguinte: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o início. Desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Mas não vamos considerar a segunda parte desse versículo, somente a primeira. Quem comete o pecado é do diabo. Agora eu gostaria de indagar com você, de falar com você. Então quer dizer que Adão e Eva, lá no princípio, quando cometeram o pecado que começou a degenerar a raça humana, eles então não eram filhos de Deus. Eles eram do diabo, eles pertenciam ao diabo. É o que diz aqui na Escritura. Quem comete o pecado é do diabo. Será que está sendo bem claro ali? Ou será que precisa desenhar? Você está entendendo ali? Que eles não eram totalmente filhos de Deus, quer dizer, poderia até ser antes de cometer a desobediência. Mas se eles cometeram o pecado, quem comete o pecado é do diabo, não é de Deus. Isso é complicado, essas coisas que estão ali nas entrelinhas, ali, que às vezes nós não conseguimos entender de jeito nenhum e nem enxergar o que está escrito ali por detrás ali das palavras, ali das letras. Muito sério. Agora, de repente, a sequência do versículo diz o seguinte: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ok, muito bem. Mas porém essa segunda parte do versículo, que fala sobre o Filho de Deus se manifestar, para desfazer as obras do diabo, isso aí aconteceu há 2000 anos atrás. E aquele outro período lá de Adão e Eva até os dias de Jesus. Quantos filhos de Adão e Eva estiveram então em pecado? Porque eles eram descendência de Adão e Eva, então também eles eram filhos do diabo. Eles eram do diabo então. É o que está dizendo o versículo. 1 João 3,8. Até Jesus vir e fazer aquele sacrifício, não tinha nada disso. Olha lá que foram muitos, hein? Se a gente for olhar o tempo do Egito, o tempo da Arca de Noé, eram muita coisa até chegar Jesus, para Jesus fazer o sacrifício. E resgatou os filhos de Deus. Mas até então, diz que eles eram do diabo e não de Deus. Está escrito ali. Leiam novamente, com muito carinho, com muito cuidado, para vocês poderem entender o que está dizendo ali, para não restar dúvida. Lê para cima, para trás, lê de lado, para um lado e para o outro, para chegar na conclusão. Vamos partir para o próximo versículo. Aqui diz o seguinte, olha: porque o salário do pecado é a morte. Isso é que é importante ser observado. Está escrito em Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja bem,
o salário do pecado é a morte. Eu não estou assim querendo dizer, por exemplo, que Adão e Eva teriam que ter morridos ali, naquele período que eles estavam no Éden ali. Se eles cometeram o pecado, eles tinham que ter morrido. Mas, no entanto, Adão viveu até 930 anos. E a Eva também. E olha lá que a geração deles foram enormes. Agora, Jesus, que pagou o preço do pecado, ele morreu na cruz do pecado. Pagou o preço e depois ele teve que morrer por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Ok? Mas o que é mais importante, porque o salário do pecado é a morte. Porque, meus irmãos, a gente fica analisando e refletindo sobre esse pecado e ficamos meditando assim na perspectiva desse pecado. E como eu falei com vocês até o final, que seria o ponto mais crucial desse nosso vídeo, eu gostaria que você entendesse e abrisse um pouquinho a sua mente. O que eu vou falar com você agora são coisas que você não escuta nas igrejas, o pastor não fala com você, os dirigentes, ninguém gosta muito de falar sobre essas coisas. E são coisas que estão escritas na Bíblia, são coisas que estão nas entrelinhas, mas você, infelizmente, eu vejo em várias igrejas, muitas igrejas, as pessoas só vão na igreja, enfiam a Bíblia debaixo do braço, nem lê a Bíblia, nem leem a Bíblia. E aí o que acontece? Quando eles têm que pelo menos raciocinar um pouquinho, eles são contra, eles vão contra aquilo ali que está escrito na própria Bíblia dele, que está debaixo do braço dele. Como é que vai ser uma coisa dessa? Temos que acordar, meu povo. Temos que acordar, pegar a Bíblia, ler com cuidado cada versículo, analisar, fazer uma análise direitinho, detalhada do que está escrito ali. E agora nós vamos entrar no ponto mais importante. Acorda! Oi! Você aí, ó. Acorda pra você entender, abre a sua mente um pouquinho. Entendeu? Eu não tô assim, eu não sou contra você em nada, não. Se você quiser crer, creia no pastor, creia em quem você quiser ali. Eu só tô querendo te ajudar, eu não quero o seu mal, não. Eu tô querendo te ajudar. Abrir um pouquinho sua mente e entender. E agora nós vamos lá para a cena mais importante. Acorda. Olha o que diz esse versículo aí, vamos analisar palavra por palavra desse versículo. Palavra por palavra. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Está escrito em Tiago 4,17. Pega a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e olha direitinho as letras, as palavras, leia tudo com carinho ali que está escrito. Faça pelo menos uma vez isso. Vamos lá. Preste atenção. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O título do nosso vídeo foi o seguinte: será que Deus pode pecar? Deus pode cometer pecado? Meu irmão, vamos entender as coisas na profundeza, bem no profundo, bem lá, buscando conhecimento lá no fundo. Olhe bem comigo. Na Turquia, na Indonésia, no Japão, quantos terremotos houveram? Na Síria, por exemplo, recentemente, quantos terremotos houveram ali, entendeu? E foi perdida os bens materiais. Isso aí, de repente, a pessoa até trabalha e compra de novo, mas as vidas humanas que foram perdidas ali, naquele negócio.
Onde estava Deus para ajudar essas pessoas? Onde estavam os anjos para... Quantas vezes as pessoas clamaram a Deus e Deus nada fez? Nada fez nada. Vou te dar um exemplo bem rápido. Lá na Alemanha, no tempo de Hitler, que morreu 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus. É gente demais. Aquelas pessoas estavam na cadeia, nas prisões ali. Entendeu? Eles estavam nas prisões, ali já sabendo que talvez aquele outro dia nem chegasse. Talvez ele morresse naquele mesmo dia. E de repente clamavam a Deus, oravam a Deus, pediam a Deus o livramento daquilo ali. E onde Deus estava? Onde Deus estava, hein? Onde estavam os anjos? Onde estava o Senhor dos Exércitos? Nós precisamos de acordar, meu irmão. Ele estava fazendo o que ele ali, ó, não socorreu os seus filhos desamparados ali, ó. E o que acontece? E ele sendo um Deus, ele sendo todo-poderoso, o Deus todo-poderoso, o Deus amoroso, o Deus que cheio de bondade, ele é onipresente, quer dizer, se ele é onipresente, ele estava ali assistindo tudo aquilo ali, ó, com a onipresença dele. Onisciente, ele sabia de tudo, ele sabia conhecia até o policial ali, ó, os guardas que iriam encher o caminhão e levar para serem mortos lá na câmara de gás. Se ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onipresente, ele está em todo lugar assistindo aquilo ali. E é onisciente, sabe de todas as coisas. Meu irmão, agora vamos colocar uma coisa contra a outra. No livro de Tiago 4,17 diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E agora eu te pergunto uma coisa: o que foi isso que aconteceu entre Deus e a raça humana e entre o pecado e Deus? Deus cometeu pecado? Claro que sim. Pelo que diz as Escrituras, se você ler com carinho, com atenção, você vai ver que essa falha de Deus, sendo onipotente, onipresente e onisciente, sabendo de tudo, onipresente, estando ali, ó, e não fazer nada, sendo que ele poderia, na mesma hora, ordenar ao anjo dele, destrói Hitler, acaba com esses policial tudo e solta esse povo meu. Esses que estão sofrendo aí, estão intercedendo a mim aí, ó, intercedendo para que eu os livre. E se ele não fez o bem, sabendo que ele poderia ter feito, o que ele fez? Ele cometeu o pecado. É isso que está escrito ali, ó, e bem claro e bem detalhado ali, ó. Leia de novo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu te perguntei no início, você acha que só nós humanos é que cometemos pecado? Não, meu irmão. As coisas acontecem também lá na outra parte disso aqui. E pela minha forma de entender, Deus também cometeu o pecado. E o salário do pecado é a morte. Como é que nós vamos ficar aqui? Agora que eu te pergunto, crente, me responde aí. Como que nós vamos ficar nesse negócio? Se o salário do pecado é a morte, se quem sabe fazer o bem não faz e comete pecado, entendeu? Quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. O salário do pecado é a morte. Agora como é que fica essas coisas? Será que só vale só pra gente que é humano aqui? Não, só vale para nós, coitadinhos aqui, os miseráveis. Não. Para com essa baboseira. Para com essa palhaçada aí. Não vem querer fazer malabarismo com a palavra de Deus, não, porque o que está escrito é aquilo ali mesmo. Aí você, não, mas isso aí era para aquele tempo, isso era para outro tempo, é outra geração, é outra humanidade. Não é não. É o que está escrito ali mesmo, você tem que entender isso. Você tem que colocar a sua gramática, o seu português em ordem ali, ler e entender o que está escrito ali. Ó.
entender um pouquinho da redação ali do que está escrito, senão você fica igual papagaio. Você chega lá na igreja, lá, o que o pastor fala lá na frente, você escuta, é aquele ali mesmo, não, mas ele torce a palavra todinha ali, para tentar te agradar. E o nosso propósito aqui nesse canal é simplesmente te levar conhecimento, para que você possa abrir a sua mente e entender. Entender que a coisa não é esse mar de rosa que todo mundo está desenhando, não. A coisa é muito mais séria do que você possa imaginar. E está tudo escrito na tua palavra. Está tudo escrito na palavra de Deus. E está escrito na Bíblia que você carrega debaixo do braço que vai para a igreja. É só você ler. Ler com carinho, com atenção e com a mente um pouco aberta para você entender o que está nas entrelinhas ali, o que está ali entre um versículo e outro. Ok, meu irmão? É isso aí. Eu torço para que você possa entender e compreender tudo isso, e nós traremos mais conteúdo um pouco para frente. Tá bom? Eu te agradeço muito por sua atenção até aqui, estando em nosso vídeo. Entendeu? E espero que tenha lhe dado uma nova perspectiva sobre o significado do pecado. Que não é só aqui entre nós humanos que essas coisas acontecem, não. Lá em cima também acontece. E a gente viu, na Escritura está escrito que acontece. Agora, será que nós vamos simplesmente passar o pano e falar, não, é só eu que peco, eu que vou para o inferno, eu que vou ali. No primeiro versículo, diz que Adão e Eva, quando pecou, Adão e Eva, se pecar é do diabo. Ora, se pecar é do diabo, como é que fica esse negócio? A coisa tem mais mistério por trás disso aí. Irmão, eu te agradeço muito por você estar aqui conosco até agora, ter a paciência de estar nos ouvindo. E eu gostaria de pedir para você deixar um like, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E se você tiver gostado desse vídeo, você dê um like. Eu te agradeço muito por isso. E vai ter outros vídeos aí do nosso canal. Veja mais outros vídeos aí para você tirar conclusões, chegar à conclusão. E nós vamos ter mais para frente, toda semana vamos ter os estudos bíblicos, estudo da Bíblia, e com muita reflexão, com muita análise ali, criteriosa dentro de tudo aquilo ali. Entendeu? E essas coisas que você ouve aqui no nosso canal, você não vai ver o seu pastor falando lá, não.